Paz do Senhor para os irmãos. Damos graças a Deus, por mais esse momento que Ele nos concede de estar levando até vocês mais uma lição, dessa edição especial da CPAD. Hoje estudaremos a lição 5, que fala sobre o seguinte tema: Zorobabel recomeça a construção do templo. Nosso texto áureo diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Está escrito em Ageu, a íntegra desse textuário, a íntegra dele está em Ageu, capítulo 2, versículos 10 a 18. A verdade prática diz assim: sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Nós louvamos a Deus por isso, É uma aula importante, é uma aula que vai nos mostrar a importância de estar diante da presença do Senhor e também vai falar um pouco sobre dons, A introdução diz assim: estudaremos como Deus, depois da construção do templo, parada por 15 anos, enviou socorro através de dois profetas, Ageu e Zacarias. O primeiro tópico: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Primeiro subtópico do primeiro tópico: Deus levantou dois profetas, O Senhor, então, conforme Ele faz em todo o Antigo Testamento, quando é necessário na sua obra, Ele levanta pessoas, cheias do Espírito Santo de Deus, com autoridade dos céus, para poder ministrar ao coração do seu povo. Primeiro subtópico: Deus levantou dois profetas. Primeiro veio Ageu, conforme está em Ageu, capítulo 1, versículo 1. Depois levantou-se Zacarias, conforme está em Zacarias, capítulo 4, versículos do 1 ao 6. Não vieram a convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. É interessante, nenhuma pessoa vem porque uma pessoa de alto escalão ou uma pessoa, que tenha certos poderes, vamos dizer assim, na questão social, hierárquica desse nosso mundo, chama, mas porque são enviadas por Deus, Chegaram de surpresa e entraram em contato com os dois líderes, ou seja, chega em Jerusalém sem avisar e já entra em contato com os dois líderes e com o povo judeu. Com Zorobabel, o líder político, ele recebeu uma mensagem pessoal, ou seja, era de Deus diretamente a ele. Deus, conhecedor da sua insuficiência espiritual e sabendo que ele não tinha mais nenhum vigor para tentar mudar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de visão, dada a Zacarias, E mostrava um castiçal com 7 lâmpadas, Símbolo da obra de Deus, onde o óleo que as lâmpadas precisavam fluíam através de canos ligados a um vaso de azeite que ficava acima, que por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras, conforme Zacarias, capítulo 4, versículo do 1 ao 4 e versículo 13, O recado de Deus para Zorobabel foi: não por força,
nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam agora como uma planície, né? Como uma campina. Ou seja, Deus garantiu a Zorobabel que nas mãos dele acabariam a construção do templo, conforme está lá em Zacarias, o capítulo 4, versículos do 7 ao 9, né? Também a mensagem não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, está em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ou seja, muitas das vezes, quando a gente está desanimando, o Senhor ele não vem para nos corrigir, mas ele vem nos encorajar, nos desafiar a nos colocar de pé para ouvir a sua palavra, para ouvir o seu falar e agir conforme a sua vontade, né? Então, às vezes o líder fica desesperado porque não consegue solucionar algo. Tenha certeza, o Senhor da parte dele mandará um encorajamento, mandará forças para que você se levante, se coloque de pé e realize a boa obra do Senhor. Se dirigiu também a Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo. A ele também foi uma mensagem pessoal, né? Ele estava com as vestes sujas, como nós vimos na lição passada. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a iniquidade, ordenando que fosse vestido com vestes novas, conforme está em Zacarias capítulo 3, versículo 4, e que pusesse sobre sua cabeça uma mitra limpa, conforme está em Zacarias capítulo 3, versículos 4 e 5. Muitas das vezes a gente acaba cometendo, né, coisas que não agradam o Senhor e manchando nossas vestes. Mas se nós, como servos deles, como sacerdotes, né, porque hoje o sumo sacerdote é Cristo, nós somos sacerdotes. Se nós nos colocarmos na posição do Senhor, se nos humilharmos, o Senhor ele nos restaura, assim como ele restaurou a Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo daquela época. Ele também faz passar de nós a iniquidade, nos dá vestiduras brancas novamente e nos põe em lugar de honra, né? Ou seja, em lugar de destaque. Não destaque para a gente ser melhor que ninguém, mas para que através de nós o nome do Senhor seja glorificado. O povo também recebeu uma mensagem de Deus, né? O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais sofridos eram consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor, conforme está em Ageu, capítulo 1, versículos do 6 ao 9. Falou-lhes do prejuízo que o homem sofre quando busca somente a prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Em Ageu, capítulo 1, versículo 4, fala sobre isso. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Isso é Deus falando através de Ageu. Está lá em Ageu, capítulo 1, versículo 8. Quantas das vezes a gente não esquece da obra do Senhor e começa a olhar só para nós mesmos? A gente esquece até que o Deus da provisão está na nossa vida, esquece que o Deus, dono de todas as coisas, é o Deus que nós servimos e começamos a confiar em fazer as coisas para nós e deixamos de fazer o que realmente é importante, a obra de Deus, né? Tudo que nós fizermos na casa do Senhor é importante.
pode ser a limpeza da casa do Senhor, pode ser um reparo, pode ser estar atuando como obreiro, pode ser estar liderando algum grupo dentro da igreja, né? Seja ele de oração, de canto, pode ser tocando, né, na banda ou tocando os instrumentos que a igreja tenha. O certo é, nunca devemos esquecer de estar na casa do Senhor zelando pela casa de Deus. A partir do momento que a gente só olha para as nossas situações, as nossas necessidades, nós esquecemos que a casa de Deus depende de nós para estar apresentável ao Senhor. Se o Senhor nosso Deus se faz presente ali para honrar as nossas vidas com suas bênçãos, ela tem que estar ajeitada, tem que estar conservada, arrumada, né? E aí é onde vem aquela situação onde a palavra do Senhor diz: tudo tem a ordem e decência. A casa do Senhor tem que estar em ordem, tem que ser um local decente para que o Senhor possa operar nas nossas vidas. Não adianta eu estar prosperando e a igreja, né, sofrendo de necessidades. Amém? Então, vamos cuidar com carinho da casa do Senhor, né? É ali que nos reunimos para louvar e adorar o seu nome. O segundo subtópico, o resultado das mensagens dos profetas. O poder de Deus se manifestou através da mensagem, né, dos homens de Deus. Os dois líderes criaram coragem, o povo também, foram renovados pelo impacto da mensagem. Zorobabel ordenou que todos voltassem à construção e começaram a edificar a casa, conforme Esdras, capítulo 4, capítulo 5, versículo 2. Os profetas de Deus estavam com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho, né? Ajudando, direcionando, para que eles não se desanimassem. Os inimigos vieram a eles, perguntando quem havia dado a ordem para edificar a casa. Responderam que a ordem tinha sido dada pelo rei Ciro, né? E o olho do Senhor estava sobre o seu povo, ou seja, Deus estava observando tudo. A construção do templo, né? Sobre o povo e a reconstrução do templo. Os inimigos não puderam impedir a obra até que fosse conhecidos os fatos ao rei Dário, que reinava sobre todo o império persa, conforme Esdras capítulo 5, versículo 5. Ou seja, agora quem reinava no império persa era o rei Dário. Dário mandou que os seus escrivães verificassem o edito de Ciro, que se havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Ou seja, ele mandou buscar nos arquivos se aquela ordem tinha partido do rei Ciro. Como ele verificou nos editos dos reis da Pérsia e foi encontrada a ordem dada por Ciro, o rei Dário confirmou, né, a reconstrução do templo. Ou seja, tudo que nós formos fazer diante da presença do Senhor e dos homens tem que ser algo decente, algo às claras, né? Tudo ali, ó, claro, branco no preto. Não adianta arrumar jeitinho, não adianta querer fazer as coisas conforme a nossa cabeça. É com a direção de Deus e tudo documentado, né? Porque nós servimos um Deus ordeiro e o Senhor se agrada disso. Subtópico 3. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. O profeta Ageu e Zacarias
continuavam dando sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram, conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Está lá em Esdras, capítulo 6, versículo 14. E acabou-se esta casa. Está em Esdras, capítulo 6, versículo 15. Ou seja, uma grande bênção. O despertamento veio por Deus, dado a Deus a Ciro, propagou-se e com a ajuda dos profetas foi renovado e levado a resultado glorioso, onde toda a glória e toda a honra é somente do Senhor Jesus. Ou seja, o reinício da construção do templo só foi possível graças aos ministérios proféticos de Ageu e Zacarias, né? E incluíram ordens diretas de Deus, Ageu capítulo 1, versículo 8, advertência e repreensão, Ageu capítulo 1, versículo 9 a 11, exortação, Ageu capítulo 2, versículo 4, e o alento mediante promessas de bênçãos, né? O Senhor, ele deu ordem direta, advertiu e repreendeu, exortou, mas também deu consolo através das promessas de bênçãos futuras. A palavra do Senhor, através de Ageu e Zacarias, impulsionava a conclusão da obra, conforme está em Esdras, capítulo 6, versículo 14. Ou seja, nada é fácil. O Senhor, quando ele vem, é para corrigir e colocar aquilo que saiu da linha na linha, o que saiu fora dos trilhos no trilho. Mas quando ele coloca e a gente começa a andar na direção que ele nos coloca, ele vem com a palavra de alento, ele vem com promessa de bênçãos e a sua palavra não volta atrás, ele cumpre a sua palavra em nossas vidas, amém? Segundo subtópico, ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus, solucionou o problema da reconstrução do templo, ou seja, Deus agiu em intermédio ao seu povo e entrou com a providência, né? Como Deus sempre faz na vida daquele que o teme. Primeiro subtópico do tópico 2, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Não tem como falar todos, vamos falar somente 2 que aqui estão escritos, né? Os mais conhecidos. Moisés, ele foi um grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito. Ele recebeu de Deus preparo sobrenatural. O que quer dizer? Quer dizer que Deus lhe deu autoridade espiritual, né? E com a sua vara fazia grandes maravilhas. Está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 17. Ou seja, o Senhor deu condições para que ele fizesse a sua obra. Deus nunca vai te colocar lá, faça isso para mim, e não vai te dar condições, não vai te dar, né, através do Espírito Santo, meios para realizar essa obra. Portanto, se o Senhor te deu uma obra para você fazer, creia no seu poder, peça a ajuda do Espírito Santo e não temas, porque se o Senhor te enviou, ele é contigo e você vai ter êxito. Elias, profeta de Deus, revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, né? Que havia sido levado à idolatria por suas lideranças políticas, particularmente o rei Acabe, né? O rei de Israel nos dias de Elias. Ele realizou grandes milagres, fez que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, mas o ponto alto do seu ministério
foi o confronto com os profetas de Baal, algo que nós, evangélicos, servos do Senhor, temos pleno conhecimento, né? Aquele enfrentamento dos profetas de Baal ali no Monte Carmelo, onde o Senhor respondeu ao sacrifício que Elias fez e Baal não respondeu aos profetas de Baal, fazendo com que o povo reconhecesse o poder de Deus e clamasse: só o Senhor é Deus, conforme está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 39. Segundo subtópico do tópico 2, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. O Espírito foi derramado em sua plenitude e os dons espirituais começaram a entrar em ação, né? Ou seja, a própria preparação divina para o ministério, conforme está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 6. A plenitude disso foi no dia, né, de Pentecostes, que está lá em Atos. Os apóstolos eram revestidos desses dons, ou seja, era um meio divino para a conversão de muitas almas. Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para Timóteo, o representante da segunda geração, uma mensagem de exortação: não desprezes o dom que há em ti. Está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Antes de ser martirizado, ele volta a escrever a Timóteo: despertes o dom de Deus que existe em ti. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. E Paulo ainda recomenda: procurai com zelo os melhores dons. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Ou seja, busque o dom do Senhor, né? E não o despreze. Dom de Deus é coisa maravilhosa na vida do crente. Então, se você busca um dom do Senhor, busque com afinco, busque com perseverança, e quando o Senhor te selar com esse dom, através do Espírito Santo, use-o com sabedoria para a edificação da casa do Senhor, da igreja e engrandecimento do nome dele. Terceiro subtópico: o ministério de profeta à luz da Bíblia. O profeta, ele exerce função ministerial determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, conforme está em Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Primeiro subtópico do tópico 3. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, ele, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, ele era consultado pelo povo sobre os assuntos espirituais e até mesmo materiais, né? Em Ezequiel, capítulo 20, versículo 2, os anciões vieram para que Ezequiel consultasse o Senhor por eles. Deus respondeu que por causa das suas abominações, eles não teriam respostas. Em 1 Samuel, capítulo 9, versículo dos 6 e 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se havia perdido, né? Ou seja, Samuel consultou a Deus e perguntou se iria achar, né? Lá em Samuel 9, capítulo 6 e 7, a gente tem a resposta, né? Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e 3, registra uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta trouxe a resposta da parte de Deus, conforme 1 Reis, capítulo 14, versículo 4 a 7.
Moisés também transmitia aos anciões o que Deus lhe falava, conforme Êxodo, capítulo 19, versículos 7 e 8. Ou seja, no Antigo Testamento, o profeta era um mediador entre Deus e o povo. O segundo subtópico, né? O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias, ou seja, no Pentecoste. Em Atos 2, capítulo 2, versículo 17, fala disso. Ou seja, alguém ter o dom de profecia não significa que seja profeta. Profeta designa quem tem ministério de profeta. Ministério de profeta é o ministério da palavra, ou seja, de falar, né, de proferir o que Deus manda, o qual o ministro recebeu de Deus uma preparação espiritual especial do Espírito Santo. Ou seja, não é qualquer coisa. Ou seja, é um espírito profético, né, do espírito de profecia. Não é qualquer um que recebe. Em Atos 21, capítulo 21, versículo 8 e 9, fala sobre isso. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam, e depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo, conforme Atos 21, capítulo 21, do 8 ao 10. Ou seja, existe diferença entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento, né? No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e traziam a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz também, né? A lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, conforme Lucas, capítulo 16, versículo 16. Na nova aliança, o mediador é Cristo, ele é o único mediador, conforme 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. É importante nós notarmos que no Novo Testamento não tem exemplo de ninguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus através de Jesus Cristo, conforme Efésios, capítulo 2, versículo 18. Jesus é o único mediador, ou seja, é um erro, portanto é um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia usa para responder a consultas como casamento, viagem, compra de imóveis e outras coisas. Ou seja, ele está falando sozinho, porque Deus diz: não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram, conforme Jeremias, capítulo 23, versículo 21. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia. Meu irmão, Deus em Cristo te abençoe. Tome cuidado com profecia. O Senhor Jesus, né, através de sabedoria de Paulo, ele diz, próprio Jesus e Paulo também diz, provai os espíritos, né? Para você ver se ele vem da parte de Deus ou é de ordem maligna. Porque às vezes não está vindo de Deus e é laço para a tua vida. Então, se você precisar confirmar qualquer coisa na sua vida, ore ao Deus do céu e peça a Ele confirmação. Experiência própria. Ele vai falar contigo, Ele vai confirmar e você vai sentir isso no teu coração. Dificilmente Deus vai usar uma pessoa para confirmar aquilo que você quer saber antes de já te dar certeza disso. Então a gente tem que tomar cuidado com o que as pessoas falam hoje em dia. Quando é do Espírito Santo de Deus é diferente e você vai perceber. Quando é da parte de Deus, há alegria. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.